Fala, galerinha! Hoje eu tenho a mensagem de Deus para você. Que a paz de Deus esteja contigo. E a mensagem que o Senhor nos deu no dia de hoje, ela se encontra lá no livro de Gênesis, capítulo 7, e o versículo, e os versículos, né, que a gente vai ler dois versículos, é o 15 e o 16. Que o Senhor vem dizendo assim: então falou Deus a Noé, dizendo: sai da arca, tu e tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos contigo. Bom, essa mensagem aqui, né, vem relatando, falando com Noé e a família dele saíram da arca depois que passou o dilúvio. Que Deus tinha falado com Noé, quando tinha 500 anos, para construir a arca, porque ele já não estava aguentando mais vendo a corrupção, né, das pessoas aí do mundo que estava vivendo, né? A humanidade toda estava corrompida, né? Não é diferente de hoje, né? Muitas pessoas do mundo aí corrompidas, muita iniquidade, muitas coisas ruins acontecendo. Então, Deus falou com Noé para ele falar sobre um dilúvio, que havia um castigo para aquele povo, aquelas pessoas. Mas só que Noé ele passou a mensagem para eles, mas para eles se converter, mudar, eles poder ser salvos, né? Que é igual Deus, quando fala para a gente pregar, né, o evangelho aqui, para converter as pessoas, para as pessoas largar as vidas erradas, as coisas que estavam fazendo de errado, a iniquidade, para poder ser salvo junto com a gente, reinar com Cristo lá em cima. E muita gente não dá ouvido. E foi igual naquela época de Noé. Deus falou com ele para falar com aquele povo, aquelas pessoas, para mudar, sair dos seus maus caminhos, ir para o caminho de Deus, o caminho reto e certo. Se preparar para poder entrar na arca com Noé e a família dele, para poder ser salvo, ficar ligado, mudar. Mas as pessoas não deram ouvido. Igual muita gente, né? A gente fala, Jesus te ama, Jesus vai voltar, Jesus voltará. E as pessoas não estão nem aí, continuam casando, dando em casamento, fazendo barbaridade aí no mundo, né? O mundo cada vez pior, a iniquidade aumentando, que Jesus falou que ia acontecer. Só que Noé, como um homem de Deus, dá ouvido a Deus, da palavra, ele foi fazer o que Deus falou. É igual a gente, as pessoas querendo ou não, aceitando ou não, a gente temos que falar de Deus, né, para ver se aquela pessoa muda. O Espírito Santo, né, toque na vida daquela pessoa e mude aquela pessoa, transforma, igual fez, né, na vida da gente, né, e faz na vida de muita gente. A gente tem que pregar, né, pregar toda criatura, né, o mundo todo. Jesus falou, ide por todo mundo, né, pregai o evangelho, para as pessoas serem convertidas, ou pelo menos não ter desculpa, que não ouviu a palavra de Deus. E Jesus só está esperando isso. Igual muitos países aí que não tinha a palavra de Deus, está chegando a palavra lá naqueles países aí, graças a Deus, né? E alguém que tem coragem, né? Porque muito missionário, muitos pastores morrendo por causa do evangelho, igual o apóstolo Paulo morreu e muitos outros aqui na Bíblia. Discípulo de Jesus, porque pregava a verdade, falava de cruz, né? Igual João Batista, né? Que perdeu a cabeça, porque pregava a palavra de Deus, falando de Jesus, que Jesus ia vir, que ele batizava com água, mas ia vir que ia batizar no Espírito Santo, que era Jesus, não o Messias, o enviado de Deus. Pensaram que ele até era Jesus, mas ele não, eu não sou, eu sou só um profeta de Deus, igual a gente aqui na terra. E Noé pregou, ficou construindo a arca, as pessoas falando com ele, olha lá, é doido, né? Eu acho que eu olhava assim, maluca lá, nunca choveu aqui, como é que vai vir um dilúvio, vai vir um temporal aí? Né? Às vezes a gente olha o tempo assim, tá bom, parece bom, mas às vezes o tempo pode mudar do nada.
né? Que se Deus quiser, acontece as coisas. For da vontade de Deus, não adianta o homem falar uma coisa, né? Não vê a previsão do tempo. Às vezes ele fala, o tempo não vai chover, e acaba chovendo. Quem é o dono do tempo é Deus. Então, aquelas pessoas, eu creio que ficavam olhando, pensando, lá vai aquele doido ali, ó, tá montando aquela arca grandona. Não vou não acreditando, é doido. Dá ouvido a Deus, né? Igual muita gente, né? A gente somos chamados de louco, né? De doido, porque a gente fala da palavra de Deus, né? Fala de Jesus, as pessoas, e a Bíblia fala que nós somos loucos, não é mesmo, né? Louco por Jesus, né? Que Deus usa os loucos para confundir os sábios, né? Aquele que pensa que sabe de tudo não sabe de nada. Era igual a eles. Eles pensavam que sabia de tudo, né? Mas não, sabia era de nada. Só achava. Então, Noé continuou pregando, ficou 100 anos pregando. Quando ele completou 600 anos, completou 600 anos, Deus falou com ele, agora é hora de entrar na arca. Tu já pregou, já falou. Agora, aqueles que entraram na arca com você, aí fechou a porta, né? Não vai, agora já era. Quem entrou, entrou, e vai ser igual quando Jesus voltar. A porta, né, tá aberta. Entendeu? Jesus, ele tá esperando todo mundo, a palavra de Deus em todo lugar. Aquele que ouviu, se arrependeu, crê que Jesus Cristo é o Senhor, vai ser salvo. Aquele que não crê, já está condenado. A palavra de Deus fala. Entendeu? Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Não é a gente condenando, é a palavra de Deus que fala, é Jesus falando. Então, eu creio que Deus falou com ele. Agora, quem não entrou já era, já passou o tempo. Entendeu? Por isso a palavra do Senhor fala, buscar enquanto há tempo, né? Que depois já era, Jesus voltar já era. Aí, só na grande tribulação, aqueles que for depois, já subir, se arrepender ainda, for salvo, já era. Aquele que nem assim se arrepender, porque o Espírito Santo de Deus vai estar aqui na grande tribulação, eu creio. Entendeu? Porque a palavra de Deus, ela fala quando está lá em cima, lá, né? Aí vai chegar umas pessoas lá, a gente vai falar, quem é esse? Quem é esse que está subindo agora? Quem são esses? Aí fala, é aqueles que estavam na grande tribulação. Então, eu creio que vai ter muita alma salva, mas tem muitos aí, até dentro da igreja, que a gente achava que ia ser salvo e não vai ser salvo. Infelizmente, porque é joio no meio do trigo, né? Tem dentro da igreja isso daí misturado. Tem muitas igrejas divididas, né? Não era para ser, mas infelizmente é. Entendeu? Então, Deus falou com ele, você entra na arca e agora é só esperar. Falou com ele, fica aí que vou dar 7 dias, depois de 7 dias vai vir o dilúvio, a chuva. E vai ficar 40 dias e 40 noites. Tá? O dilúvio sobre aquela terra. Aí ele foi. E quando chegou nesses versículos que a gente leu, 15 e 16, já fala de Deus falando para eles, sai da arca, que foi só aquelas 7 pessoas que foram salvas, que deram ouvido a Noé. Né? E a palavra do Senhor fala, né, que muitos vai na porta larga, poucos vai na estreita, né? Poucos vai ser salvo, infelizmente. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Felizmente, muitos que falam que é crente mesmo, talvez a gente vai ter surpresa lá no céu, não vai estar salvo. Entendeu? Porque quem tem pecado não entra no céu. Para entrar no céu tem que estar em santidade, viver bem, viver certo aqui na terra. Porque lá no céu não entra pecado, né? Não tem pecado. O que afasta o homem de Deus é o pecado. O que vai salvar muita gente aí da salvação vai ser o pecado, né? A corrupção, as coisas erradas, que as pessoas não se converteu, né? Ela fala se converter dos seus maus caminhos. As pessoas não quer. Acha que está indo para o lado certo, o caminho certo, acha que os outros deuses é o caminho. Não, só há um caminho, que é Jesus Cristo, o caminho para a salvação, a vida eterna. O outro é a condenação eterna. E depois que ele saiu,
né, que Deus falou para Noé, pode sair, depois que veio aquele dilúvio, matou aquelas pessoas todas, foi igual Deus quando fez Sodoma e Gomorra, viu que já estava demais, né, as pessoas se traindo, não é diferente de hoje, né, casais aí traindo, mulher com mulher, homem com homem, lá em Sodoma e Gomorra, naqueles dois lugares lá, em Sodoma e Gomorra. Aí Deus falou, já não aguentou mais, chegou, estourou o limite, né, de Deus. Chega uma hora que Deus vê que já está demais, acaba. E foi e destruiu aquelas terras lá, Sodoma e Gomorra. E viu que já estava demais. E foi na época lá na terra lá de Noé, onde Noé morava. Ele estava vendo aquelas coisas erradas e fez o dilúvio para acabar com aquilo. E só os salvos, só os que são de Deus, servem ao Senhor, vai ser salvo, vai ser igual a gente. E foi com a família de Noé. Só os verdadeiros adoradores de Deus, né? De Cristo, que adora em verdade, né? Que vive na verdade, fazendo as coisas certas, sendo uma pessoa honesta, uma pessoa humilde, uma pessoa que corre, né, da aparência do mal, que corre do pecado, que não vai ao encontro do pecado, né? Que não dá espaço ao diabo, não dê lugar ao diabo. E foi assim que a família de Noé saiu. Noé e sua família saíram da arca. Aí depois ele faz, sai da arca tu, primeiro Noé, como homem, sacerdote da casa, do lado da família, e depois a tua mulher, que é a corregedora, né, a ajudora do homem, que fica lá do lado do homem, igual na época de Jesus tinha os discípulos, né, os homens, mas tinha as mulheres que ajudavam ele no ministério dele. A nossa mulher, nossa esposa ajuda a gente no nosso ministério, na nossa casa, fica lado a lado com o homem. E foi assim. E depois falou, e teus filhos, os filhos de Noé, né, os pequeninos, que são os filhos de Deus também, as mulheres de teus filhos, as mulheres, né, as noras de Noé, e teus filhos, de teus filhos, contigo. E depois saiu ele e saiu todo mundo junto, e viveram felizes para sempre. E é assim que vai ser a gente, em nome de Jesus. É só a gente não desistir, continuar pregando a verdade, a palavra de Deus, entendeu? Para fazer o que nós fomos chamados, como servo do Senhor, discípulo do Senhor, amado do Pai. Aqueles que têm ouvido, né, ouçam o que o Espírito Santo diz à igreja, às pessoas. Que as pessoas aceitando ou não, pelo menos nós fizemos a nossa parte. Então nós temos que fazer, tá? Continuar pregando até a vinda do Senhor, até a porta fechar, tá?